Você está ao vivo agora. Bom dia a todos. Glórias e aleluias. Mais um dia que o Senhor nos concedeu. Salmo 51. Salmo 51. Vamos ler juntos Salmo 51. Vamos usar o apoio aqui do dicionário para algumas palavras. Ok? Glória a Deus. Aleluias. Senhor Deus, eu te agradeço por mais esse dia, por mais esse tempo na tua presença, Pai. Renova em nós um coração puro. Renova em nós um coração quebrantado e fiel a ti, Senhor. Em o nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai. Renova em nós a saúde plena na tua presença, Pai. Renova-nos a mente, o entendimento, papai. O entendimento, renovai-vos. O entendimento da tua palavra, papai. Em nome de Jesus, quebra todas as fortalezas mentirosas em ti, todos os limites, pai, que não provêm de ti, sejam quebrados na nossa mente, em nome de Jesus, pai. Em nome de Jesus. Amém? Oi, Rosângela, tudo jóia? Glória a Deus. Marcelinha, show de glória. Bem-vindas a Salmo 51. Salmo 51, vamos ler a palavra. E nós vamos contar com o apoio aqui do dicionário, que é muito importante para a gente entender a palavra também. Salmo 51, confissão e arrependimento. Chaves extremamente importantes para a nossa vida com Deus, para o nosso relacionamento com Deus. Bom dia, glória a Deus, bom dia. Versículo 1: compadece-te de mim. Vamos ver quem escreveu esse salmo. Ao mestre do canto, salmo de Davi. Davi era um mestre na confissão e arrependimento. Quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Betseba. Então, o que ele falou aqui? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Benignidade. Significado. Vamos para o significado de benignidade. Condição do que é benigno, do que não constitui perigo. Olha só que interessante. Você falar, você expor, confessar ao Senhor, não constitui perigo, porque Ele é benigno. Caráter de benignidade. Confessar a Deus não é perigoso. Perigoso é guardar para si mesmo. Isso é perigoso. Às vezes a gente pode pensar o contrário, ver como é que a mente da gente pode influenciar a gente a tomar decisões equivocadas. Segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Tudo isso o Senhor é capaz de fazer e foi o objeto da vinda de Cristo. Lavar-nos completamente da nossa iniquidade e purificar-nos do nosso pecado, pois Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Isso é maravilhoso, né, gente? Mas não pode reter. A gente não deve reter. A gente deve confessar, na plena certeza que o nosso Deus não constitui perigo. Ser benigno é não constituir perigo. Deus jamais
vai recusar um coração arrependido. 3. Pois eu conheço as minhas transgressões. Davi, ele despertou quando o profeta Natan foi lá. Porque muitas vezes a gente está caminhando em uma determinada iniquidade ou erro sem perceber. E quando um profeta vem e nos ensina, a gente desperta, a gente passa a conhecer aquela transgressão. Né? Foi isso que Davi está falando. E uma vez que ele conheceu a transgressão, a atitude dele foi confessar. Confessar. E o meu pecado está sempre diante de mim. Enquanto o Senhor, não retirou, ele estava sempre na memória, voltando à memória dele. 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Você vê, né? O Senhor será tido por justo quando ele perdoar Davi, permitir com que Davi volte à presença do Senhor. Isso é o que é considerado justo, os filhos voltarem a ter acesso à presença do Pai. Versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Aí muitos falam que talvez Davi tenha sido até um filho bastardo, a gente não sabe, né? Não tem essa clareza na palavra. 6. Eis que te comprases. Na verdade, o Senhor, ele fica se comprases, fica satisfeito, ao meu ver. Comprases. Sempre quando você tiver uma palavra que você não tem algum entendimento, ou não conheça muito bem, busque no dicionário. Hoje a internet é tão... tem tantos recursos, para a gente fazer isso. Eu estou aqui com o segundo celular. Comprases vem do verbo comprazer, o mesmo que condescendes, vamos dizer, significa demonstrar cordialidade, realizar o desejo de servir, ceder por vontade própria. Eis que te comprases, o Senhor cede por vontade própria. Na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes reconhecer a sabedoria. Recôndito, fazes reconhecer a sabedoria. Glória a Deus. 7. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Lava-me, o sangue de Cristo pode nos lavar. Podemos ser purificados, as feridas. Isopo cura as feridas, porque quantos entendem que quando você reconhece que errou, aquilo é uma ferida também.
Às vezes, quando você ainda não entendeu, compreendeu, ainda não passa pela tua mente, né? Você ainda não despertou para aquilo, aquilo até tá ali oculto, mas quando você entende, aquilo é uma ferida. Então Davi pede que o Senhor vá lá e cure a ferida, passe isopo, cure a ferida e lave ele para que ele fique alvo como a neve. Para entrar na presença de Deus, nós temos que estar alvos como a neve. A gente deve clamar para que o Senhor faça isso por nós. A chave é se arrepender. O Senhor é benigno. Ser benigno é não oferecer perigo para quem confessa. E aí nós somos lavados e a gente se torna alvo como a neve. E nós temos aí acesso novamente à presença do Senhor. E glória a Deus por isso. Versículo 8: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Ele sentia dor até nos ossos. Ele sentia até os ossos esmagados, olha. Tanta dor que ele sentia. E júbilo, gente, aqui ó, no dicionário fala que é alegria extrema. Grande contentamento. Jubilação, regozijo. Faze-me ouvir júbilo, faze-me ouvir de novo grande contentamento e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Bom, a palavra fala que o Senhor pega nossas iniquidades, nossos pecados e joga no mar de esquecimento. O Senhor não se lembra mais. O rosto do Senhor já não enxerga mais as nossas iniquidades. E porque às vezes, depois de se arrepender, oi Iraci, beleza? Depois de se arrepender, a gente ainda fica relembrando nossos erros. Se o próprio Deus não se lembra mais, se o próprio Deus já escondeu o rosto, depois que nós nos arrependemos e confessamos, quem somos nós para ficarmos? O Senhor passou isopo, o Senhor curou nossas feridas, o Senhor nos limpou e nos deixou alvo como a neve. É a consequência de se arrepender. E aí a gente fica relembrando aquele erro, a gente fica voltando e meditando, sabe? Isso é meditar. Isso é meditar. A gente pode meditar em uma palavra de Deus que nos fortalece, mas nós podemos meditar também em algo, em um erro, em um pecado já confessado, e aquilo vai nos enfraquecer. A mente é vital para a nossa saúde. A nossa saúde começa aqui na mente. Amém? E não podemos meditar naquilo que Deus já nos perdoou. Isso deve ser lançado fora. 10. Cria em mim, ó Deus, capítulo 51, versículo 10. Salmos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quem quer? Eu quero. Eu quero um espírito inabalável. Uma vez que você confessou, busque no Senhor isso. Busque ter pureza no coração. Esqueça aquilo que passou, aquilo que ficou para trás. O passado pertence ao Senhor. O passado pertence ao Senhor. Não nos pertence mais. O Senhor virou o rosto para aquilo. O Senhor lançou no mar de esquecimento. Eu quero. Então vamos orar ao Senhor pedindo isso também. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável.
O Senhor é inabalável. Se os nossos pés estão sobre a rocha, que é Cristo, Cristo é inabalável. Então não tem por que nós nos abalarmos. Porque a nossa base é Cristo. A nossa base não é o contexto exterior. Aliás, o contexto exterior, ele é a interpretação que a nossa mente faz para aquilo. O contexto exterior não diz a respeito do que nós somos. O contexto exterior não diz a respeito sobre qual plataforma nós estamos. O contexto exterior, muitas das vezes, é apenas temporal e uma mentira que a gente acredita. Na palavra fala que assim como você pensa, é. Então, se você pensar, vamos dizer, se você pensar em alguma coisa ruim, sabe? O Jó falou assim, ó, tudo que eu mais temia me aconteceu. E Jó era um homem bom, Jó cuidava dos filhos, Jó amava a Deus. Foi o primeiro livro da Bíblia que eu li antes de me converter, porque um irmãozinho colocou no meu coração esse desejo. Foi até minha testemunha de batismo depois, Marco Aurélio Ribeiro, um grande homem de Deus. Então Jó, por que Jó passou por tudo aquilo? Ele escreveu assim, tudo que eu mais temia, mas isso estava dentro da mente dele. O temor, quantos entendem que o temor está dentro da mente? Tudo que eu mais temia aconteceu. Você atrai aquilo que você pensa. Então o que nós devemos fazer? Renovar nossa mente e pensar como Deus pensa. Quem nós somos? Não é o nosso exterior, não é o que a gente estudou, não é nem o que os nossos pais nos deixaram. Nós não somos isso. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Nós somos produto da obra do Senhor em nós. Amém? A gente tem que ter esse entendimento. Versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Se nós fomos perdoados, nossas feridas foram curadas, e nós estamos alvos como a neve, nós somos lavados, nós somos salvos, e isso é motivo suficiente para nos alegrar. Restitui-me a alegria da tua salvação. Irmão, mas eu ainda estou passando por tais situações temporais. Mas isso não deve ser a nossa plataforma. Para que nós tenhamos espírito inabalável, nós temos que estar sobre a rocha que é Cristo. Nós temos que estar com um pensamento elevado das verdades. Nós temos que olhar de cima para baixo e não de baixo para cima. Nós temos que olhar da perspectiva que nós já estamos em Deus, na presença de Deus. E Deus está no alto monte sobre todas as realidades. Aí nós podemos ter um espírito inabalável, amém? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Um espírito voluntário que quer ajudar. O Espírito Santo quer nos ajudar. Nós queremos ter esse espírito também de ajudar o próximo. Amém? Porque nós não estamos aqui apenas para satisfazer as nossas vontades. Isso seria muito pouco. Nós estamos aqui para ter um espírito voluntário. Isso que nós estamos fazendo, ensinando, lendo juntos, ensinando uns aos outros, isso tem a ver com o espírito voluntário. 18. Então, ensinarei os transgressores os teus caminhos. Senhor, se o Senhor me limpar, me purificar, eu vou fazer algo, eu não vou ficar parado. Eu ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os
pecadores se converterão a ti. Mas como ouvirão se não há quem pregue, diz a palavra também em outro texto. Então, uma vez que você foi purificado, uma vez que você tem entendimento, uma vez que você aprendeu chaves bíblicas, mudou sua mentalidade, você tem que ter um espírito voluntário. O caminho é ter um espírito voluntário, levar a verdade para outras pessoas. Amém? Nós nascemos com propósito, e o propósito não é um propósito egoísta, muito pelo contrário, é um propósito altruísta, que é o contrário de egoísmo. 14. Livra-me dos crimes de sangue. Ó Deus! Crimes de sangue, né? Que derramamento de sangue. Porque Davi foi um guerreiro, né? E muitas pessoas morreram nessas batalhas. Deus, mas a gente pode matar pessoas com palavras também. Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Livra-me dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus pode fazer isso? Pode. Existe algum pecado que não pode ser perdoado? Não. Todos podem. A obra de Cristo é superior a qualquer pecado que a gente possa ter cometido. E glória a Deus por isso. Amém. 15. Abre, Senhor, os meus lábios. Não é para a gente ficar calado. E a minha boca manifestará os teus louvores. Amados, quer se fortalecer num dia da angústia? Abra a sua boca e adora o Senhor. Abra a sua boca e adora o Senhor. Fecha a porta do seu quarto, da sua sala, da sua cozinha, sei lá, onde você estiver, do banheiro. Põe um fone de ouvido. Levanta os braços e adora o Senhor. Você não precisa adorar em alta voz, não. Você pode adorar baixinho, se for o caso, não quiser incomodar ninguém. Adore o Senhor. Quer renovar suas forças? Adore o Senhor. Quer ser transformada em mais semelhança de Deus, de glória em glória? Adore o Senhor no seu lugar secreto. Ah, mas no templo, Senhor, né? No templo, né? No domingo. Ok, adore o Senhor no domingo. Só que eu te digo que as minhas maiores experiências com Deus, a maior parte das minhas visões, a maioria das minhas visões aconteceram aqui dentro da minha casa, aqui na sala onde eu estou fazendo a live, com fone de ouvido e adorando ao Senhor em jejum, como a primeira coisa que eu fiz no dia. Lógico, eu fui lá, lavei o rosto e tal, escovei os dentes. E aí eu vim e adorei o Senhor. Faça isso, irmão. Quer se relacionar com o Senhor? Quer receber chaves do Senhor? Abra a sua boca, levante os seus braços e adore ao Senhor. Você vai ver, eu garanto. Eu declaro sobre vocês experiências sobrenaturais com o Senhor. Visões, direções. Vocês vão perceber como o Senhor fala verdadeiramente. É o Deus que fala, é o Deus que mostra, é o Deus que nos renova, mostra a nossa verdadeira identidade nesses momentos. Vocês vão se ver como princesas do Senhor, príncipes e princesas do Senhor. Vocês vão se ver que príncipe e princesa só é aquele que é chamado de filho. Príncipe e princesa do rei são somente os filhos que têm acesso ao trono. E se você tem acesso ao trono, se você está na presença do Senhor, se você está no Santo dos Santos em adoração, a sua perspectiva muda. Você olha todo o seu contexto de cima para baixo e não mais de baixo para cima. Amém? Vocês vão provar isso em nome de Jesus. Isso é uma verdade. 15. Esse que a gente leu. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. 16. Pois não te comprases de sacrifícios. O Senhor não se compraz de sacrifícios. Do contrário, eu os daria.
O Senhor se compraz de adoração, em alegria plena, em júbilo, alegria extrema. Isso é o que o Senhor se agrada. E não te agradas de holocaustos. Ficar queimando animais, né? 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Você quer agradar a Deus, quebranta o seu espírito, reconhece as suas falhas. Não esconde nada do Senhor. Coração compungido. Coração compungido. Vamos ver o que significa essa palavra? Compungido. Coração compungido. O que significa coração compungido? Cheio de arrependimento. Coração compungido, contrito, cheio de arrependimento. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade. Será que nós deixamos o Senhor, a vontade do Senhor prevalecer em nós? Ou nós somos egoístas e queremos que a nossa vontade prevaleça? Vou repetir o que o Bill Johnson costuma falar. Eu cansei da minha opinião. Ela só me coloca em problemas. Entre a minha opinião e a direção de Deus, eu fico com a direção de Deus. Busque a direção de Deus. Busque a opinião de Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade. Jesus mesmo orou isso. Seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus orou isso. Se Jesus, que é Jesus, abriu mão da sua própria vontade, quem somos nós para querermos que a nossa vontade prevaleça? Ah, irmão, mas eu não vou ser livre. Irmão, sabe o que é liberdade? Sabe o que é liberdade? Liberdade é você realizar plenamente o propósito que Deus te criou para fazer. Quando você consegue cumprir o seu propósito com plenitude, é quando você sente a liberdade. Todo pensamento, toda mentira que cerceia, impede, bloqueia, atrapalha a conclusão do seu propósito aqui na Terra, te prende, te amarra, te tira a liberdade. Te tira a liberdade. Toda mentira, vou repetir, toda mentira, todo pensamento que não provém do Senhor, não é alinhado com a verdade do Senhor, não é alinhado com a vontade do Senhor, como está aqui, cerceia você, te prende de alguma forma, te bloqueia de alguma forma, te tira a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é quando você cumpre em plenitude o seu propósito, para aquilo qual você nasceu, a razão principal que o Senhor te trouxe aqui na Terra. E todos temos propósitos. Todos temos propósitos específicos. Nesses momentos de adoração que eu citei e aconselhei vocês fazerem, e eu faço, o Senhor derrama e ensina os propósitos das nossas vidas. Quando nós caminhamos plenamente nos propósitos, é quando nós temos o máximo de alegria e quando nós provamos a verdadeira liberdade. É nesse momento. Amém? O Jesus foi livre até quando ele se pendurou numa cruz. Porque ninguém prendeu Jesus. Ele se entregou. Foi um ato de liberdade. Amém? Faze bem a Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Sabe o que é Jerusalém? Lugar de paz. Edifica os muros. Edifica os muros aqui dentro. Nos traz paz quando a gente medita na verdade. Na verdade. E para fechar aqui o versículo 19, amados.
Glória a Deus. Então te agradas dos sacrifícios de justiça. Quando você volta para Deus, o sacrifício de justiça, eu abro mão de algo, de um pensamento, de um desejo pessoal e fico com a vontade do Pai. É um sacrifício de justiça. Esse é um bom sacrifício. Porque o resultado vai ser bom. O resultado não vai ser só bom. Quando você faz a vontade de Deus e abre mão de si mesmo, o resultado não vai ser só bom. O resultado vai ser o melhor. O melhor para a minha e para a sua vida. Esse é o que o nosso Pai deseja. Dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então, agradas o sacrifício de justiça. Primeiro obedecer. Primeiro fazer a vontade do Pai. Depois o Senhor se agrada de sacrifícios de justiça. Amém, irmãos? Glória a Deus, vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo Salmo 51, pela confissão de arrependimento que o Senhor nos ensinaste no dia de hoje, Pai. Mostra-nos, Pai. Revela-nos, Pai. Examina o nosso coração, como Davi orava, Pai. E vê se há em nós algo mal. E revela-nos, Pai. Porque nós queremos ter um coração arrependido, Pai. Nós queremos, Pai, um coração contrito. E nós queremos, Papai, confessar-te todas as coisas, Pai. Porque nós não queremos ficar com a nossa limitada opinião e entendimento das coisas. Nós queremos, Papai, que seja realizada não a nossa, mas a tua vontade, Pai. Nós queremos andar em liberdade plena da tua vontade, dos teus propósitos em nós, Papai. Retira todo o impedimento, Papai, todo limitante para que se cumpra o teu propósito em nossas vidas. E que nós venhamos a viver uma vida plena de realizações, segundo o que o Senhor planejou, que é o melhor para nós. Não é algo bom, é o melhor que pode acontecer para nós. Em o nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai. Que Deus abençoe vocês no dia de hoje, fortaleça, fiquem sobre a rocha que é Cristo, em o nome de Jesus. Cíntia, que conectou agora, eu declaro vida de Deus sobre você. Eu declaro derramado o Espírito Santo na sua vida nessa hora. Que você venha sentir revestida pelo Espírito Santo. Eu posso te ver revestida pelo Espírito Santo. O Senhor revestindo todo o seu corpo. Saiba que nada de mal é capaz de prevalecer quando a presença do Senhor está em ti. Em o nome de Jesus, eu oro. Te agradeço. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus, gente. Vai ficar gravado no IGTV. Caso vocês queiram ver novamente, passem para outras pessoas também. A nossa live é realizada todos os dias de segunda a sexta, às 7h77, 7h14, 7 mais 7, 7h14, tá bom, gente? 7 foi quando o João esteve na presença do Senhor, no livro de Apocalipse, o livro da Revelação, e ele viu que acima do Senhor havia 7 espíritos, 7 se remete à perfeição de Deus, que Deus nos ajude a sermos como Ele é, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus.